Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2022, RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar mais um Cozinhe com Ana. E o programa de hoje vai trazer para vocês uma delícia tradicional italiana, né, Ana? Muito tradicional e degustada no mundo inteiro. Hoje a gente vai aprender a fazer pizza e focaccia. E quem não gosta de pizza? A pizza ela é mundialmente conhecida e tradicional, mas você vai começar pela focaccia, falei certo? Focaccia. E existe uma diferença entre as duas, mesmo usando, não sei se é a mesma massa ou não, mas existe no preparo a diferença entre as duas, estou correta? Está corretíssima. A focaccia ela é o pão italiano. Ela é tão consumida que eles consomem em café da manhã, no almoço e no jantar. Quem vai para a Itália come focaccia e acha focaccia durante o dia todo. A diferença de uma para outra é que a focaccia ela é uma massa extremamente gordurosa. Ela vai bastante o uso de azeite de oliva. Já a pizza é diferente. Ela vai menos gordura e tem um molho, né? A gente usa o molho de tomate. A focaccia, ela é um pão, uma massa de pão gordurosa, e a cobertura dela a gente pode variar. A gente pode colocar o que quiser sobre essa focaccia. A mais tradicional é o uso da cebola, da azeitona e dos mini tomatinhos. Mas tem um nome específico para isso? Cobertura. A gente chama de cobertura da focaccia. Ou eu já ouvi pessoas chamar de recheio, mas recheio normalmente é dentro da massa, né? A focaccia não, a focaccia é uma massa um pouco mais alta, ela tem que ficar crocante por fora e essa cobertura a gente vai colocar o que eu tiver à minha disposição. A tradicional é como eu te falei, é o tomatinho, a azeitona, a cebola roxa, mas não pode faltar nessa cobertura o uso do sal grosso e muito azeite de oliva. Sal grosso, Ana? Sal grosso. Esse sal grosso que vai por cima da massa vai dar um toque especial, juntamente com o alecrim. A gente usa muito alecrim na focaccia. É uma coisa que diferencia ela da pizza. Na pizza a gente usa manjericão. Ana, então para fazer a focaccia nós vamos precisar de quais ingredientes? Então nós vamos precisar de farinha de trigo, de fermento biológico seco, nós vamos precisar de um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, azeite de oliva e água morna. Isso é para fazer a massa? Isso é para fazer a massa. Aí para cobertura hoje a gente vai fazer a tradicional. Nós vamos usar os mini tomates, vamos usar cebola roxa, vamos usar o sal grosso e alecrim. Então agora é mão na massa. Isso aí. Então a gente inicia misturando os secos, que é a farinha, o sal e açúcar que está misturado. Então você misturou o sal e açúcar junto, pouquinho? Já. Aqui já entra o fermento. Fermento biológico. Biológico seco. E aqui você dá uma misturadinha.
Mistura o azeite. Esse azeite, Ana? Azeite de oliva puro, extra virgem, com dosagem menos 2% de acidez. Mas por que usa o azeite de oliva, Ana? Porque eu preciso de uma gordura aqui, ó. Não tá entrando ovo, não tá entrando nenhum outro tipo de gordura. É o azeite de oliva que vai entrar para dar sabor, dar textura. E aqui a gente vai agregando a água até dar o ponto e formar uma massa bem homogênea. Ana, sou bem curiosa. Eu não tenho azeite de oliva, vou usar o óleo. Pode usar o óleo de cozinha que você tem. Ele não vai dar o sabor que o azeite de oliva dá na massa quando a gente usa ele aqui. Mas ele pode sim dar certo na massa. Ó, eu gosto de fazer massa na bancada. Então eu misturo ela no bowl, mas eu gosto de misturar ela na bancada sempre. E quando a gente vai trabalhar com massa, o ideal é você sempre usar uma mão só na massa e a outra você deixa limpa, que caso você precise pegar mais trigo ou precisar de algum outro ingrediente, adicionar um pouquinho mais de água, você está com a mão limpa para poder agregar esse outro ingrediente que está faltando. Hoje eu não vou ajudar você então, Ana. Hoje vou esperar para comer. Então hoje você está com esmalte, né, Lilian? Então hoje deixa comigo. É a textura da massa, Ana. Então a textura da massa tem que ficar uma massa bem macia e bem hidratada. Aqui a gente está usando uma hidratação de 50%. Quando a gente trabalha com massa, sempre vai ouvir falar em hidratação. Hidratação é a quantidade de água que vai nessa massa. Quanto mais água eu coloco, mais hidratada vai ficar essa massa e vai mudar a textura dela também. Vai ficar uma massa mais mole. E mais macia. E mais macia. Aqui a gente já tem a porcentagem de 50%. A quantidade correta já. Mas lembra que eu usei a porcentagem de gordura, que também era líquida. Que era o azeite de oliva. O azeite de oliva. Então vai ser suficiente para fazer essa massa. E essa focaccia, ela vai servir quantas pessoas? Nessa quantidade aqui, ela serve bem um pedaço bem generoso para cada pessoa, umas 12 pessoas. 12, Ana? 12. Mas te garanto assim, ó, melhor não chamar 12 pessoas. Melhor dividir em menos, porque eu tenho certeza que vocês vão repetir esse pedaço de focaccia. Então vamos dizer 6 pessoas. Então, Lilian, a massa está pronta, bem misturada. Então, a gente vai untar a mesma bowl que eu usei para iniciar a massa, eu vou untar bem com azeite de oliva. Só para ela não grudar no fundo. E a gente vai colocar essa massa para descansar ou fermentar. Ela ficou bem bonita, né? Uma textura assim. Ó, e aí eu cubro ela com mais um pouco de azeite. Você viu como vai indo bastante azeite? Sim. Ó, isso aqui é para a massa não ressecar. E ela vai agora para fermentar.
é muito importante esse tempo de descanso quando a gente trabalha com massa. E quanto mais ou menos fica? Assim, ó, para uma massa ficar bem boa, no mínimo 2 horas. E a cada meia hora a gente vai fazer dobras nela. Como assim? Você vai abrir, vai mexer, Eu vou vai mexer virar? nessa massa de novo. Quando a gente trabalha com massa, a gente está trabalhando com o glúten, né? Então você tem que estimular. Tem que estimular esse glúten. Na verdade, é assim, ó. Na farinha de trigo existem 2 proteínas principais que vão formar uma cadeia de glúten. E a cadeia de glúten é que segura essa fermentação, né? Que é a produção de gás na massa. Então, cada vez que eu estimulo esse glúten, ele fica ativo. Então, ele volta, tem que descansar. Eu vou trabalhar com ela de novo, vou descansar. Cada vez que eu trabalho essa massa vai ficando melhor. Esse glúten vai desenvolvendo melhor e essa massa vai ficar bem boa, porque ela vai segurar essa fermentação e a gente vai ver aqueles alvéolos dentro da massa, que são aqueles buraquinhos que a gente acha lindo quando vê alguma coisa feita com fermentação natural. Por que a fermentação natural está sendo muito divulgada? Porque ela é extremamente saudável, mas ela precisa de um tempo muito maior de fermentação. Então, quando a gente vai trabalhar com massa, a gente tem que ter paciência. Não adianta eu querer fazer essa massa aqui, já colocar na forma e colocar para assar. Então o interessante é começar ou bem cedo ou um dia antes. Exatamente. O preparo da massa. Tem pães que eu faço que eu deixo fermentar na geladeira durante a noite toda, em fermentação lenta. Então no outro dia que eu vou assar esse pão. Então assim, trabalhar com massa é uma das coisas maravilhosas dentro da gastronomia. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro trabalhar com massa. Mas assim, ó, ela trabalha a paciência da gente. E para focaccia? Para focaccia a mesma coisa. Então aqui nós já fizemos a massa, agora eu vou pôr ela descansar e a cada meia hora a gente vai trabalhar essa massa até ela chegar na textura que eu quero. No mínimo 4 vezes eu vou ter que trabalhar essa massa. Então, daqui 2 horas. Aguardem. As 2 horinhas já se passou e a nossa massa está pronta. Tá pronta, eu trabalhei ela 4 vezes, né? Fazendo dobras. Qual que é as dobras? Você deixa a massa aqui, de meia hora você vai lá e puxa ela de dentro para fora, puxa uma ponta para o centro, outra ponta para o centro, outra ponta para o centro, forma a bolinha e vira ela de novo. Fácil, bem tranquilo. Isso é trabalhar a massa. Esse movimento de puxar essa ponta para dentro, eu estou colocando ar dentro dessa massa. E eu estou estimulando ela a crescer. Cada vez que eu mexo, ela vai baixar, né? E vai trabalhar novamente. Então, olha como que ficou essa massa. Então, aquela bolinha se transformou nisso aqui. Então, agora ela está pronta, essa massa já fez todo o trabalho que tinha que ser feito. Agora ela vai para a forma. Finalizar agora, a gente coloca mais azeite de oliva. E agora, como eu manuseei essa massa, como eu mexi nela, o ideal agora é deixar ela descansar mais meia hora para que ela volte um pouquinho a crescer. Nós vamos ter uma focaccia com uma altura bem boa. Se eu colocar ela agora no forno, o forno já está aquecido, ela imediatamente vai começar a assar. E daí não vai ter tempo para crescer no forno. Então, terminou de montar, agora mais montei 30 e vou minutinhos. deixar mais 30 minutos para descansar. Ana, então, enquanto aguardamos ficar pronto, vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Então, Lídia, a nossa focaccia já está pronta, está descansando lá para a gente degustar ela junto com a pizza que a gente vai fazer agora. Então, agora nós vamos aos ingredientes da pizza. Vamos aos ingredientes. Farinha, sempre, né? Farinha branca, sal, pouquinho de açúcar, fermento biológico seco, água e azeite de oliva. Ó, novamente o azeite, mas a gente só vai usar isso aqui de azeite nessa massa. E por isso a diferença que eu falei para você lá no primeiro bloco. Que você Que colocava a focaccia é muito vezes mais gordurosa. A gente usa bastante azeite na focaccia. Então aqui, basicamente, nós vamos misturar os secos, né? Entra o açúcar. Aí já vem com o sal. Já entra o fermento, o azeite e começamos a hidratar essa farinha com a nossa água. Essa pizza vai render quantos pedaços, Ana? Ela rende 8 pedaços. Então, a quantidade correta dos ingredientes. Assim, ó, lembrando para todo mundo que a receita de todas as quantidades exatas vão estar lá no portal, né? Então vai ficar disponível para quem quiser repetir. É só entrar no portal turbr.com.br que vai estar lá todo descrito. Ana, para a gente fazer uma massa, uma pizza mais leve. Eu sei que você vai fazer uma pizza tradicional italiana. Sim. Então aqui eu vou fazer a tradicional usando só a farinha branca. Se eu quero misturar, quero fazer uma com massa integral, eu posso pegar uma proporção da quantidade de farinha e misturar com uma farinha integral. Então, parte farinha branca, parte farinha integral. A cobertura da pizza, ela também a gente sempre vai usar o que tiver na geladeira ou o que eu mais gosto sempre, o que eu tiver à disposição no mercado. O que agrada o seu paladar. Exatamente, porque pizza a gente pode brincar com criatividade. Você pode colocar, você pode fugir do tradicional italiano e inventar sabores para nossa pizza. Inclusive existem muitos sabores, né, de pizza. Aqui hoje eu vou fazer uma tradicional que é uma pizza de zucchini. O italiano usa muito e zucchini é abobrinha. Então, resumindo, você vai fazer uma pizza leve. Uma pizza leve, a cobertura da nossa pizza vai ser leve. Então, quando vocês olharem num cardápio pizza de zucchini, lembre-se que é abobrinha. Então, aqui eu vou tirar a massa e vamos trabalhar ela aqui na bancada. Então, sempre só com uma mão, para manter a outra limpa, que caso eu precise, eu posso usar a outra mão para pegar um pouco mais de farinha, um pouco mais de água. A gente já consegue ver a diferença, né, Ana? Já. Da massa da focaccia com a massa da pizza. Essa aqui vai ficar uma massa um pouquinho mais seca. Mas à medida que a gente for trabalhando ela e deixando ela descansar, ela também vai se transformar. Olha como a nossa massa se transformou, né? Olha aqui, aquele bolinho de massa virou essa massa linda, maravilhosa, e bem cresceu fermentada, bastante. que cresceu.
Então agora nós vamos trabalhar com ela para colocar ela na nossa forma. Então essa receita, ela dá 2 pizzas médias. Então eu vou dividir essa massa no meio. Nós vamos trabalhar com a metade dela. Se quiser for fazer uma forma maior, aí você faz a massa inteira. Mas a forma tradicional de 8 pedaços, você faz 2 pizzas então. Tá, então vamos lá. Vamos polvilhar um pouquinho de trigo aqui. E dar uma esticada. Na verdade, assim, ó, tem uma técnica que eu uso que é assim. Então eu tenho a massa aqui, eu começo com 2 furos no meio. Lembrando do paz e amor. Paz e amor sempre, né? E aí a gente começa a abrir essa massa para fora. Então você começa de dentro para fora. Ó, e vai abrindo essa massa. Sabe aquela pizza que fica com bordinha? Sim. Esse é o jeito que a gente faz a pizza com bordinha. Ah, mas aí eu quero rechear, daí eu furo a bordinha. Daí tem um outro jeito de fazer. Então agora são 2 técnicas, né, Ana, que você está ensinando. Então, tem gente que abre com rolo, tem gente que abre só na mão, tem gente que abre na bancada. Eu gosto de misturar das 2 formas. Então aqui, ó, continuo esticando ela. Sempre de dentro para fora. E aqui também vai muito do gosto, tá? Gosto de pizza massa bem fininha. Então eu vou esticar ela bastante. Eu gosto ela de pizza massa fofinha. Inclusive tem pizzarias que dão essa opção. Tipo, como que você quer a tua massa? Eu quero com massa fofinha. Então eles vão deixar essa massa mais grossinha, vão deixar um pouco mais de tempo para ela fermentar, para atender o gosto do cliente. Mas tem gente que gosta de pizza aquelas bem fininhas, é quase Eu gosto da pizza bem fininha. Eu gosto da fofinha. Você gosta da fofinha? Gosto da fofinha. Até porque acho que a fofinha, na pizza eu gosto mais da massa do que dos recheios. É uma relação de gosto. Relação de gosto. Que o recheio esteja transbordando ali. Você está fazendo, eu já estou lembrando das crianças, mexendo na massa. É uma ótima opção para fazer com filhos. Ó, e aqui eu coloco ela na forma. E aqui na forma eu ajeito melhor ela para ela ficar com um formato bonito. Agora você vai moldando, né? Então, Ana, aquele pouquinho de azeite foi o suficiente para a massa. Aqui não entra mais azeite. Você pode usar azeite na hora que você for degustar. Então, tem muita gente... depois de pronta, de assada, na hora que você vai degustar a pizza, muita gente tem o hábito de regar ainda com um fio de óleo por cima. Óleo não, azeite. Muito bem. Então, essa você preparou, deixou ela um pouco mais fina. Isso, para agradar você. E agora a gente vai entrar com o molho. Então, entra o molho de tomate. Coloca sempre no meio e vai espalhando. Pode espalhar do jeito que você quer, né? Lógico. Aqui eu tenho o meu jeito de espalhar, mas normalmente é assim, você coloca no centro e daí vai espalhando. Que aroma, Ana. O cheiro já do molho já tá gostoso, né? Sem estar pronto já tá gostoso, imagina depois de pronto. Então aqui a gente entra com o queijo. Bastante queijo. Bastante queijo. Normalmente é sempre queijo mussarela, mas tem pizza com outros sabores que entra mussarela de búfala, entra provolone, entra todos os tipos de queijo. Mas hoje nós estamos fazendo uma tradicional. Uma tradicional, só com a mussarela, e vamos entrar com a abobrinha sobre esse queijo. Então já foi o queijo, e daí para finalizar aqui a gente coloca fatias de zucchini. Que é o nome da pizza. A pizza é pizza de zucchini, que zucchini é a abobrinha. O italiano usa muito abobrinha.
nossa pizza e a nossa focaccia, 2 pratos tipicamente italianos conhecidos no mundo inteiro. Verdadeiramente você fez uma homenagem à gastronomia italiana. Isso mesmo. Então aqui, como a gente falei lá no início do programa, que pizza e focaccia remete-se a pão, nós vamos comer pizza e focaccia com a mão, como comem os italianos. O programa vai ficando por aqui, lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Até a próxima semana!